Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma ministração da Igreja Casa Restaurada. Aproveita, compartilhe o link com seus familiares, amigos, para que mais pessoas sejam edificados com essa mensagem. E eu quero orar antes de compartilhar aqui a palavra. Amém? Pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus, eu coloco esse momento, Deus, em nome de Jesus, diante do Senhor. Pai, que o Senhor me dê graça, Deus amado, para que eu possa falar aquilo que o Senhor já compartilhou ao meu coração, o Senhor ministrou ao meu coração, dá clareza, Senhor, nas palavras, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. E que cada um, Pai, que está aí do outro lado, possa estar com seus corações abertos, Senhor, para ser ministrados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre entrega. E quando se fala de entrega, o primeiro personagem bíblico que me vem à mente é de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, no verso 1, Deus chama Abraão. Deus fala para ele, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer você pai de uma grande nação. Eu tenho algo lindo e maravilhoso com você, Abraão. E esse homem que veio de um contexto totalmente idólatra, de feitiçaria, esse homem, Abraão, ele tem um encontro com o Senhor. E ele então é chamado por Deus para ir para uma terra que ele não conhecia, mas que Deus já tinha preparado para ele. E Deus fala para ele que ele seria pai de uma grande nação, que ele seria poderoso na terra. Só que havia um pequeno detalhe. A sua mulher, Sarai, era estéril, ela não podia gerar filhos. E Deus, quando ele então fala com Abraão, ele tinha a idade de 75 anos, quando ele faz a promessa de que ele seria pai. Ele tinha a idade de 75 anos. Sua mulher era estéril. E foram se passando o tempo e nada daquela mulher que tinha um quadro de esterilidade, de que maneira, como que vai vir o herdeiro? E Sarai tem uma ideia de que entregar a sua serva para que então viesse a descendência, para que viesse então o filho da promessa. E Abraão deita com Agar, que era serva, e tem um filho chamado Ismael. Mas esse não era o projeto de Deus, esse não era o que Deus tinha para com Abraão e Sara. E aí nasce, e passa-se o tempo. E, para ser preciso, foram 25 anos de espera da promessa se cumprir. Mas nesses 25 anos, Deus envia anjo, Deus fala com ele. Ei, eu não esqueci do que eu tenho com você. Ei, Abraão, eu não esqueci. Eu sou fiel para cumprir com aquilo que eu prometi. E por diversas vezes, Deus se apresenta a ele, dizendo, ei, eu não me esqueci. Porque quando temos uma promessa, algo da parte de Deus, parece que vai passando o tempo e nada vai acontecendo, pensamos, Deus esqueceu. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir.
E então, no capítulo 21 de Gênesis, relata o nascimento de Isaque, o filho da promessa, aquele a qual Deus havia prometido. E Abraão, porque quando Deus falou com ele lá em Gênesis 12, ele se chamava Abrão, que quer dizer pai exaltado. Mas Deus mudou o seu nome para Abraão, que quer dizer pai de nações. Deus mudou a história de Abraão. E aqui em Gênesis 21, relata o nascimento de Isaque. Abraão tinha a idade de 100 anos quando Isaque nasceu. E aí no capítulo 22, o menino foi crescendo. E no capítulo 22, no verso 1, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, ele e Isaque. E havendo adorado, tornaremos a vós. Nós vamos ali, nós vamos adorar, mas nós tornaremos a falar com vocês. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus fala para Abraão para entregar o seu filho como uma oferta, como um sacrifício. E parece que fica meio assim, como? Deus faz uma promessa para ele que seria pai de nações, que ele seria poderoso na terra, que grande seria a descendência de Abraão. Ele espera por 25 anos para que essa promessa se cumpra. E agora ele tem aquela promessa na mão, o seu filho. E de repente Deus fala para ele, Abraão, chegou a hora de você entregar aquilo que é mais importante para você, o seu filho Isaque, o filho da promessa, aquele que eu prometi, você vai entregar. Então ele pega o menino, ele pega a lenha, prepara tudo e vai indo para o monte, para ali fazer o sacrifício. Quando de repente Isaque fala assim, ei meu pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, e onde que está o cordeiro
Para que houvesse holocausto, precisava de um cordeiro. Verso 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E aqui eu tiro uma lição disso. Abraão como pai, o que ele estava gerando no seu filho? Diz que eles estavam caminhando juntos. E é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos, caminhar juntos. E Isaac pôde ver no seu pai uma confiança em Deus, algo sobrenatural. Verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou a Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele preparou tudo. A lenha, o cutelo, o sacrifício ali, o cordeiro, Isaque, seu filho. Quando Abraão já estava preparado com o cutelo na mão. Verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão já havia falado ao seu filho quando o seu filho perguntou: aonde que está o cordeiro para o holocausto? Cadê o animal? E Abraão responde para ele: Deus proverá, meu filho, o cordeiro. O cordeiro já estava preparado. Deus queria uma entrega, queria ver até a que ponto realmente Abraão confiava nele. Será que se nessa noite Deus pedir algo para nós, nós entregaremos? Ou vamos reter? Você imagina o que Abraão gerou no coração de Isaque, vendo todo esse cenário de obediência ao Senhor, de rendição? Imagina, eu fico imaginando o quanto Isaque foi impactado pelo seu pai, Abraão, pela sua postura, pela sua aliança com Deus. O que nós temos gerado? Eu estava assistindo hoje culto de celebração a uma mulher de Deus que o Senhor recolheu. E fizeram um culto de celebração ao Senhor pela vida dela, uma mulher que marcou uma geração, que deixou um legado de amor, de simplicidade, de humildade, de amor pelas vidas, pelo reino de Deus. E eu fiquei pensando, que legado nós deixaremos? O que será que os meus filhos vão poder falar de mim? Que marca que eu vou deixar nos meus filhos?
Eu não quero deixar marcas de murmuração. Eu quero deixar marcas de que vale a pena servir ao Senhor. Ainda que custe a vida, vale a pena. Deus, Ele quer provar a nossa obediência, a nossa rendição a Ele. Eu não sei o que o Senhor vai te pedir para você nessa noite. O que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração, o que você precisa entregar. Eu não sei se é o seu casamento, seu cônjuge, se são seus filhos, se são suas finanças. Entregue ao Senhor. Em Salmos 37, no verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Foi o que Abraão fez. Ele entregou o seu único filho, aquele a quem ele esperou por 25 anos, ele entregou ao Senhor. Que nessa noite seja uma noite de total entrega ao Senhor. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao seu coração. Me fez lembrar de um momento na minha vida, da minha família, da minha casa, há muitos anos atrás. O pastor Melquíades, meu marido, ele havia feito um propósito com Deus. Foi logo quando saiu aquelas cédulas de R$20. E ele tinha colocado no seu coração de que toda nota que viesse à sua mão, aquela cédula de R$20, ele ia entregar para missões. E foram chegando essas cédulas nas mãos dele. E ele colocava dentro do envelope destinado a missões. Um dia teve um culto, um missionário angolano veio ministrar. E durante a ministração da palavra, ele falou assim: olha, Deus está mandando você entregar. Não retenha o que Deus confiou a você. E naquele momento, aquilo entrou no coração dele e ele... Por que mexeu tanto com ele? Aquela palavra. Porque ele havia, naquela semana, recebido um sinal de serviço, que era um valor alto, tudo com cédulas, com notas de R$20. E era um bolo de dinheiro. Era sinal de serviço. E agora? Meu Deus! E quando aquela palavra, aquele missionário ministrou, e ele falou: não retenha o que Deus confiou a você. Ele entendeu que ele precisava entregar aquilo ao Senhor. E pudemos ver milagres na nossa casa, na área financeira. Deus sempre nos surpreendendo. Querido, Deus não deixa ficar devendo nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele fala. Nos dízimos, as ofertas, entregue ao Senhor. Não retenha. Seja obediente à palavra do Senhor.
Em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E diz que o Senhor abrirá as janelas do céu. Por isso entregue, confie. O Senhor não está preocupado com a quantidade, Ele está preocupado com a qualidade. Entregue ao Senhor. Em Eclesiastes, no capítulo 11, você pode abrir aí comigo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas. Lança a tua semente sobre as águas. Lança no reino. Lança ao Senhor. Porque a palavra diz que depois de muitos dias você acharás. Querido, não há semente nenhuma que seja semeada e que não haja uma colheita. Toda semente, ela vem por consequência de uma grande colheita. Por isso, seja fiel ao Senhor. Lança ao Senhor as tuas petições, entrega ao Senhor a tua ansiedade, porque a palavra diz que Ele tem cuidado de nós. Lança tudo, lança os teus sonhos, lança tudo diante do Senhor. Entrega, não tenha medo. Não tenha medo de fazer entrega. A minha filha Rebeca, tenho 2 filhos, o Jonatas, que já é pai, e deu 2 lindos netos para nós. E temos a Rebeca, que está com 17 anos. A Rebeca, quando nasceu, com 1 mês, ela foi... a pediatra pediu para que fosse ao cardiologista, porque ela percebeu que havia algo diferente no batimento cardíaco. E com 1 mês estávamos numa consulta com um cardiologista pediátrico. E naquela época, tudo muito novo, como se eu mesmo nunca havia ido numa consulta com um cardiologista, como que eu levo um bebezinho para uma consulta num cardiologista? E ali foi diagnosticado que ela tinha sopro e que ela precisava ser acompanhada, até que chegou aos 2 anos de idade, o médico queria que fizesse a cirurgia. E fomos para São Paulo, onde até hoje ela tem sido acompanhada e ele descartou a cirurgia. Mas eu tive que fazer uma entrega. Mas antes disso, antes da Rebeca nascer, havia muitos medos em mim. E um dos medos que eu tinha era de que se meu marido, o Senhor recolhesse ele, o que seria de mim? Eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 12 anos de idade. Eu tenho mais tempo com ele do que propriamente com os meus pais. E eu tinha medo de perdê-lo. E como que eu vou ficar com um bebê? E Deus então ali teve que tratar do meu coração, da minha alma. E um dia Deus ministrou ao meu coração um texto lá de Isaías 54. O teu Criador é o teu marido. E o Senhor falou para mim, ainda que isso venha acontecer, eu sou o teu provedor, eu sou o teu marido. E ali eu pude então entregar. O meu marido não poderia ocupar o lugar de Deus na minha vida. Então eu tive que aprender a fazer a entrega.
Entreguei o meu marido nas mãos do Senhor e falo, Deus, o Senhor é aquele que tem o primeiro lugar na minha vida. Amo muito meu marido, mas ele não pode ocupar o primeiro lugar. Então eu fiz essa entrega. E aí quando eu fiz essa entrega, eu comecei a gerar aquela vontade de ser mãe novamente. E quando eu decidi ser mãe, eu esperei ainda por 2 anos. Achei que nunca mais eu poderia engravidar. E assim, cada mês era uma expectativa. E não havia problema algum. Eu não entendia o porquê, Deus. E Deus foi trabalhando na minha ansiedade. E quando a Rebeca nasceu, então, é essa história, com 1 mês ao cardiologista. E eu tive que, novamente, entregar. E eu, Deus, como isso? O Senhor, Deus havia usado uma profeta, quando eu nem grávida estava, ela falou assim, olha, vejo, Deus me mostra você com uma barriga muito grande, grávida de uma menina chamada Rebeca. E eu falei, Deus, o Senhor falou para mim que ia me dar, e agora esse cenário, Deus, eu não estou entendendo. E eu tive que entregar a Rebeca nas mãos do Senhor. E fala, Deus, não seja os meus planos, não seja o meu querer, mas a tua vontade se cumprindo sobre a vida dela. E assim eu oro pela vida dos meus filhos, que são herança do Senhor, um presente de Deus. Mas a minha oração é que a vontade de Deus se cumpra. E eu entrego eles sempre no altar do Senhor e falo, Deus, os meus filhos te pertencem. Faz o que te apraz na vida deles. O que será que Deus está te pedindo nessa noite? Que Isaac você precisa entregar a Ele? Ele já tem tudo preparado para você. Mas é preciso entregar. Sabe quem vai mudar, quem vai transformar o seu cônjuge? Não é você. É o Senhor. Entrega os teus filhos. Entrega a sua saúde nas mãos do Senhor. Não seja como aquele que entrega com uma mão e pega com a outra e fala, não, Deus, é melhor deixar aqui na minha mão. Porque enquanto estiver aqui na minha mão, eu estou tendo o controle. Não. Nessa noite, entrega os teus sonhos. Deus, Ele conhece melhor do que você mesmo, porque foi Ele quem te criou. A palavra do Senhor diz que antes que saia a palavra da minha boca, o Senhor já conhece, o Senhor, Ele já sabe. Ele sabe o que passa no seu coração, lá no íntimo. Deus, Ele sabe. Por isso, nessa noite, entregue tudo nas mãos do Senhor. Entregue todas as áreas da sua vida. E você vai ver. Assim como foi com Abraão, assim será na sua vida em nome de Jesus. De ver a provisão, de ver o sobrenatural de Deus. Essa não era a intenção de Deus, nunca foi o desejo de Deus de que Ele viesse a matar o seu filho. Ele queria provar até onde. E sabe quando que nós realmente somos sondados, esquadrinhado o nosso coração? É no momento da dificuldade. É naqueles momentos mais difíceis, nós somos provados para saber o que há no nosso coração. Será que nós vamos murmurar e falar assim, Deus, que Deus é esse? Um Deus que promete, agora dá com uma mão e pede com a outra? Que Deus é esse? Diz que é um Deus de amor e agora está pedindo o meu filho como um sacrifício?
Não, querido, Deus continua sendo um Deus de amor. Deus continua sendo Deus. E eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei que tipo de entrega. É uma palavra muito simples. Mas se ela for colocada em prática, será um divisor de águas na sua vida. Feche os seus olhos e vai falando com o Senhor o que você precisa entregar nessa noite. O que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao seu coração, que você precisa entregar na noite de hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus tem um tempo maravilhoso para você. Um tempo de milagre, um tempo de sobrenatural. Mas você precisa fazer essa entrega. Senhor, eu coloco cada vida diante do Senhor, Pai. Tu sabes, Senhor, o que cada um está entregando, Senhor, diante do Senhor. Por isso vai recebendo, Senhor. Pai, vai mudando história, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja um divisor de águas, Senhor, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, opera o teu querer, opera a tua vontade, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer um convite para você. Talvez você está aí ouvindo e você está afastado do caminho do Senhor. Ou até mesmo você nunca entregou o seu coração, a sua vida para Jesus. Nessa noite Ele faz um convite para você. Entrega o teu caminho, confia nele e o mais Ele fará na sua vida. E se você assim deseja e quer e sente o toque do Espírito Santo de Deus te convencendo, você pode orar assim comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nessa noite, eu declaro total dependência do Senhor e entrego a chave da minha vida, a direção da minha vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, esses que assim oraram, Senhor, recebe a oração. Pai, em nome de Jesus, muda a história. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão retornando para o Teu caminho, Senhor. Deus, vai fazendo nova todas as coisas, Senhor. Vai perdoando pecados. Deus, em nome de Jesus, que realmente essa noite seja um divisor de águas na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Dê muita saúde para você. E que você possa viver coisas lindas e extraordinárias com Deus. Amém? Domingo nos vemos, em nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe.